sou a Mari, viajante sincera, e você está no Viajante Cast, esse podcast no qual eu te ajudo a fazer a sua viagem internacional com conforto, confiança, economizando até 70%, e converso com alunos e alunas do Plano V, que é o meu curso de planejamento de viagem, para ver o que eles estão aprontando, o que já aprontaram, compartilhar sacadas, compartilhar as aventuras deles, por onde que eles andaram, o que eles recomendam, o que é cilada, o que é bom. Então fica comigo até o final. E hoje eu vou falar com a Ilane, que é minha aluna do Plano V. Desde quando, Ilane? Desde 2021. 2021. Então já está com a gente aí há quase 3 anos, né, Ilane? Daqui a pouco a gente vai fazer boda. Turma 5. Muito bem. E, Ilane, conta para mim como era a sua vida viajante antes do Plano V. E se apresente, claro, fale o que você quiser também. Boa noite para todo mundo. Eu sou Ilane, aluna do Plano V, turma 5. Conheci a Mari aleatoriamente pelo Instagram. Apareceu essa pessoa atazanada aqui no meu Instagram. E como eu já tinha muita vontade de viajar, viajava pouco e não tinha nenhum tipo de organização, era sempre tudo muito bagunçado. Eu comecei a colar e ver o conteúdo dela, sempre achando o conteúdo muito interessante, muito produtivo, agregando ao que eu pensava em ser o meu estilo de viagem. Depois tive a oportunidade de entrar como aluna do Plano V, aprendi muito, aprendo até hoje, e consegui aplicar muita coisa de 2021, que foi quando eu entrei no curso, para cá, por conta de participar do Plano V. Eu já estava encaminhada para a minha primeira viagem internacional, mas eu consegui otimizar essa viagem e no ano seguinte, que foi ano passado, isso. Aí quando foi no ano passado, eu consegui fazer outra viagem internacional também, fora as viagens nacionais que eu tenho feito. Tudo com esses conhecimentos que eu tenho agregado pelo Plano V. Então você tem rodado aí pelo Brasil também. Isso aí eu não tô sabendo também. Porque às vezes eu não consigo acompanhar por onde que vocês andam. Conta pra gente, por onde que você andou aí recentemente? Ano passado eu tive no Sul, eu tive no Paraná e em Curitiba. Desculpe. No Paraná e Santa Catarina. Já estou confundindo já cidade e estado. No Paraná e Santa Catarina. São muitos são muitos destinos. Não dá. O passaporte muito atazanamento na minha mente. E das internacionais? Por onde que você andou? Das internacionais, foi a minha primeira vez indo para fora do país. Eu fui para a Europa, fui para Portugal e Espanha. E ano passado eu fiz Portugal, Bélgica e República Tcheca. Você voltou em Portugal. Gostou mesmo, então, né? Voltei porque da primeira vez eu tinha conhecido Lisboa e Sintra, fui nessas duas cidades, e dessa vez agora eu fui mais para o norte. Eu conheci Porto, Guimarães, Belo Monte, Covilhã, fui mais lá para o lado da Serra da Estrela e para o norte. Eu tô achando que você conhece Portugal melhor que eu, que morei lá, hein, Ilane? Veja bem. Você tá danada dos roteiros. E quando, antes de você ir, assim, o que você imaginava que era essa primeira viagem pro exterior? Assim, o que te assustava? Ou tinha alguma coisa que te assustava? Ou não? Você já achava que ia ser de boa? Tinha algum sentimento ali esquisito com relação a esse primeiro passo? Eu tinha muito medo, muitos medos, na verdade. Eu tinha medo de não saber lidar com a questão financeira, com a questão do câmbio, uma moeda diferente, como eu ia levar esse dinheiro, na minha cabeça eu teria que levar em espécie. Então, como é que eu ia ter que ir para a casa de câmbio, converter esse dinheiro todo, levar esse monte de dinheiro, gerenciar tudo botar isso. Botar na cueca, para passar no avião, né? Encher a doleira, ficar com a pochete. E outro medo que eu tinha era a imigração, que eu acho que é um grande medo que as pessoas têm, né? Por causa de se ver na internet muitos relatos ruins sobre imigração. E aí eu fiquei com muito medo da imigração, mas o curso me ajudou a ficar mais tranquila. Que mais que eu tinha? Medo do roteiro. Eu tinha muito, muito medo de não saber como organizar o meu roteiro, de me perder,
de não saber me comunicar, porque eu fui para Espanha e não falo espanhol. Eu tinha muito medo de, enfim, de ficar perdida lá e não conseguir voltar, ou então ser deportada sem nem chegar lá direito. Oi, Lani, e tem uma curiosidade disso, que muita gente tem medo de ser deportada, né? E depois que eles descobrem, né, que a gente descobre que os países não têm dinheiro para mandar você de volta, então você vê que eles não querem também deportar. Não é uma prioridade deles ficar deportando gente, porque é caro para eles. E até uma coisa que você falou com relação a isso, esse medo da imigração, eu não sei se é uma boa notícia ou uma má notícia, mas nessas voltas que a gente deu aí na Ásia, né, que a gente passou 9 meses lá, e a gente passou por várias imigrações, e todas elas, né, imigrações asiáticas, então as letrinhas ali todas, você vai completar o papel, erra alguma coisa, enfim, até passei por isso. Mas você sabe o que está acontecendo? Quando você não tem a documentação necessária para entrar no país, a companhia aérea no país de origem nem deixa você embarcar. Então eu acho que... Eu vi você falando sobre esses casos. Pois é, e assim, por um lado, é muito ruim? É, porque você não tem nem a chance de argumentar ali com um oficial de imigração, se fosse o caso, de você ter alguma pendência. A própria companhia aérea não deixa você embarcar para aquele país. Mas, por outro lado, o medo de passar na imigração diminui. Porque se a companhia aérea deixou você embarcar, é porque você está 100%, né? Então, é verdade. E evita muito transtorno, né? Na hora a gente fica chateado porque investe muita energia, é um sonho para muita gente conhecer os países, conhecer, ir para fora, né? Mas só de você já ser limitado ali por não estar com tudo certo, já é um sinal. E evita muito transtorno. Evita, e assim, as pessoas às vezes falam, e acaba um pouco com essa coisa do improviso. Porque assim, não dá mais para improvisar, simplesmente não é mais uma opção. Antes, eu acho que as pessoas ainda, principalmente antes da pandemia, eu acho que as pessoas ainda tinham muito aquela ideia de, eu vou comprar uma passagem e vou, folha ao vento. Mas hoje não dá para fazer isso não. Hoje, se você arriscar fazer não isso... Não sei se isso dá muito certo não. Nunca tentei nem. É pedir para perder dinheiro. E um dos motivos é a imigração. E lugares que você não imagina que cobram visto, cobram. Outros que deveriam cobrar, não cobram. Então, é um medo que as pessoas têm com razão, mas força, de certa forma, você se organizar, né? Porque se você não se organizar, se você não tiver tudo à mão, se você não for certinho, aí sim, aí você está se colocando em risco propositalmente. Existe essa palavra? Propositalmente? Não. Propositadamente. Eu acho que sim. Eu também vou escolher a palavra difícil, por quê, né? A gente tem tanta palavra mais fácil. E teve alguma situação que foi mais desafiadora para você? Porque você tinha esses medos todos. Algum se concretizou? Não. Graças a Deus nenhum se concretizou, justamente porque eu estava já preparada para eles. Quando eu cheguei na imigração, a primeira vez que eu fui em imigração foi em Madrid. Eu não fui direto para Portugal. E aí o medo era justamente esse. Eu ia descer no aeroporto de Madrid, que era um aeroporto que há um tempo atrás era muito famoso por deportar pessoas, e falando espanhol. E assim, cheguei tranquila, procurei me informar antes de tudo que eu precisava, estava com aquela boa e velha pastinha, com tudo, toda a documentação, as passagens, seguro viagem, tudo tinha impresso e tinha no Drive também no celular. Tudo. Na época que eu viajei, ainda estava cobrando certificado de vacina do Covid, certificado de saúde para pegar no site da imigração espanhola. E eu fiz tudo certinho. Chegou lá, o agente da imigração olhou para mim, eu já com a pastinha pronta para jogar tudo na cara dele. Ele olhou, férias? Eu olhei assim para a cara dele, falando português comigo. Eu, ok. Tchau. E a linguagem corporal também, você passa tão confiante, né? Que eles nem querem. Porque, na verdade, eles não querem ter esse trabalho, né? De ter ali um desentendimento, mas eles estão ali também para proteger as fronteiras. Então, essa parte foi tudo certo. E me conta do roteiro. Porque foi um roteiro que você já começou na primeira viagem internacional colocando 2 países. Foi. Que não eram 2 países.
Não eram dois países. Inicialmente eu só ia para Portugal. Eu ia fazer todo um roteiro, aí eu tinha um caderninho, tinha planilha do Excel, o Word, um monte de ferramenta, tudo bagunçado, não sabia bem como fazer. Mas aí eu consegui entrar no plano V antes de ir para a viagem. Então, por exemplo, passagem já não dava mais para aplicar os conhecimentos do plano V, porque a passagem já tinha sido comprada. Mas eu consegui, no módulo que fala sobre roteiro, dentro do plano V, aprender a estratégia de organizar e ter na palma da mão o meu roteiro todo montado. Eu fiz dessa forma, e quando eu comecei a pegar as informações do curso e comecei a pensar, avaliar, eu vi que havia possibilidade de eu estender a viagem, já que eu imigrei por Madrid e ia voltar por Madrid, dava para eu incluir a Espanha no roteiro. Eu tinha vontade de conhecer a Espanha e aí eu consegui organizar de um jeito que não aumentou meu orçamento em nenhum real e eu consegui fazer os dois países. Tive que abrir mão de algumas coisas que eu iria conhecer em Portugal, mas o roteiro ficou bem mais dinâmico, bem mais proveitoso e eu consegui conhecer dois países e 4 cidades, que Nossa, para mim foi um marco. Eu fiquei muito feliz. eu fico toda arrepiada, porque eu acho que a primeira viagem internacional, ou ela pode te marcar de um jeito bom ou de um jeito ruim, né? No Uhum. meu caso, não foi o caso. Eu não tive um plano V na minha época para me ajudar. Então, a minha viagem internacional ela teve tudo para eu desistir mesmo de viajar e eu achar que aquilo era uma maluquice, porque foi para Argentina e eu fiz tudo, absolutamente tudo, tudo, tudo errado. E aí, obviamente, não dá para você falar que foi, ai, foi um imprevisto. Não é imprevisto. Se você consegue prever, não é imprevisto. Foi mesmo porque eu fiz tudo errado. E aí eu fiquei um bom tempo sem ter a coragem de planejar uma viagem por conta própria. Eu não criei essa coragem assim do dia para noite. Então aquilo me deu uma empacada, eu fiquei bem travada assim uns anos. E aí quando você falou que, nossa, eu fui e deu tudo certo e os meus medos não se concretizaram, eu fiquei toda arrepiada aqui, menina. Fiquei toda arrepiada. Tô até agora arrepiada. E isso tudo, esse planejamento que você fez, quanto tempo que você levou entre você entrar no plano V e fazer a viagem? Foi muito tempo? Eu não lembro. Eu entrei no plano V em fevereiro e minha viagem foi em maio. Nossa, então foi. Porque tem gente que fica assim, 6 meses é pouco, é tempo. Então, fevereiro, março, abril e maio. Na verdade, foram dois Foram meses. 3 meses. Dois É, meses. Mas assim, você. 2 meses. Vai falar. Não, eu ia falar que você não fica tanto tempo, né? É menos tempo para planejar do que as pessoas imaginam, né? Tem gente que leva um ano para planejar uma viagem internacional. Como é que você sentiu E quando, isso? quando eu entrei no plano V, eu só tinha passagem comprada. Eu não tinha. E a ideia de para onde eu ia, assim, ai, tem várias cidades que eu queria conhecer e tal. Eu sabia que eu queria muito conhecer Lisboa, mas eu estava toda cheia de dúvida de para onde mais eu ia, como é que eu ia, como é que eu ia fazer. Aí, no curto espaço de tempo, eu dei uma maratonada no plano V e aí eu já entendi. Não, eu tenho que fazer a coisa fluir de forma lógica. Não pode ser de qualquer jeito, porque senão eu vou só ficar chegando, batendo ponto, saindo, não vou aproveitar nada. E Aí, tem, e tem botei a uma cabeça para ordem, né? pensar. E tem uma ordem para você fazer isso. Cara, é uma das coisas mais. É simples, mas as pessoas não fazem, que é ter uma ordem lógica das coisas. Porque quando você faz tudo espalhado, além de você se estressar muito mais na hora de juntar aquele emaranhado que você mesmo criou, leva muito mais tempo. É impressionante como leva Uhum. muito mais tempo. Ser bagunçado te gasta mais tempo, né? Então você. Com certeza. E eu lembro que você fazia as aulas e perguntava. O que você não entendia, você perguntava. E aí eu lembro que a gente foi. Você perguntava, tinha os encontros também, né? Que a gente continua tendo os encontros Uhum. ao vivo. E você estava lá sempre nos encontros, perguntando, vendo, revisando. E aí, claro que só sucesso, né? Só sucesso, porque você realmente foi aluna nota 1000 só. E aí, eu queria te perguntar, porque você não foi sozinha, né?
Não, foi meu Teve marido. um boyzinho nessa viagem. E geralmente, boyzinhos, não sei se o seu é assim, tá? O meu era, que depois de anos falando na cabeça dele, tomou jeito. Que não ajudam em nada e estão ali sempre prontos para dar aquela puxadinha para trás, ou então achar que vai gastar muito dinheiro, ou ficar com aquela coisa assim, ah, vamos ali para. Você é de Salvador, né, Ilane? Sim. Salvador. Dele falar assim, ah, vamos ali para Morro de São Paulo mesmo, vamos ali para Ilhéus mesmo, que tá mais perto. O seu tava nessa vibe também? Como é que ele se encaixou nesse processo aí seu? Olha, meu marido, ele não tinha um perfil viajante. Ele é aquela pessoa que não curtia muito assim, viajar, para ele tanto fazia. E quando eu falei para ele de viagem internacional, ele ficou meio desacreditado. Ele achou que eu não ia conseguir Olha, organizar. que Ele aí achou você que falou, não ia rolar. aí que você falou muito bem, agora eu vou fazer só para te provar, para jogar na tua cara. Ele achou que não ia conseguir organizar, que eu não ia conseguir fazer, ficou assim, meio duvidoso. Eu chamava ele para participar, ele ficava meio off, não, agora não. Mas aí, quando foi se aproximando, ele foi vendo que a coisa era séria. Quando eu comecei a imprimir os ingressos, a passagem, seguro viagem, ele viu que o negócio não ia ter mais volta. É tanto que foi um marco para a gente essa primeira viagem internacional, porque ele não quis participar do processo. Eu fui fazendo tudo direitinho, como eu tinha aprendido e tal. Na véspera da viagem, no dia anterior mesmo, de noite, ele parou e queria que eu explicasse tudo para ele. Eu disse, agora não tem como. Agora você vai ter que ir no embalo, prestar atenção no que eu estou fazendo e vamos para frente. Aí ele ficou nervoso, ele ficou com medo, porque ia migrar pela Espanha, e foi aquela coisa, mas ele segurou a onda dele, fomos, deu tudo certo, e aí quando ele voltou, ele já voltou com outra cabeça. Tanto que essa outra viagem que a gente fez agora, ele participou mais. Ele perguntou, ele tinha um roteiro também, eu compartilhei o roteiro com ele deu opinião do que ele queria, do que ele não queria, dos hotéis. Ele viu que realmente a organização é a chave do segredo, né, para a gente conseguir viajar com tranquilidade, e aí já não teve mais medo. É tanto que inclusive foi o plano V que me incentivou a ir para países diferentes, porque eu entendi que realmente não precisava eu ser fluente em inglês. Eu vi até um Rios você falando disso esses dias. Não precisa ser fluente na língua do país. Eu preciso saber como me comunicar, saber como me deslocar. E ele não teve medo dessa vez. A gente foi com tudo certinho, com chip de internet, com o roteiro pronto, com as informações de onde ia pegar metrô, trem, tudo certinho. E encaramos e deu tudo certo. Nossa, É tanto que eu fui para o leste europeu, não tive problema nenhum. Inclusive, Praga mora no meu nossa, coração. Praga é uma fofurinha, né? É muito fofurinha aquilo. Amei aquele lugar. E aquela coisa, né, muito engraçada e que eu não canso de contar. Eu lembro que eu estava assistindo uma live quando vocês estavam em Praga, você passou em cima da ponte, pegou lá na estátua e mandou a gente fazer um desejo. Eu fiz o desejo, mas meu desejo não se concretizou para onde eu queria ir. Eu tinha desejado ir para o Egito, mas não deu certo. Porém, eu consegui, em vez de um país, fazer três. Olha só, que Em incrível. vez de um, eu fiz três. Aí eu aproveitei e fiz o quê? Fui lá na ponte, peguei na estátua e já fiz mais Já pedidos. fez mais, já encomendou Já outras viagens. fiz mais. E esse ano já tá aí. Já tá tudo E, engatilhado. e essa coisa do Egito é engraçado, porque eu também, é, em agosto do ano retrasado, eu acho, eu paguei o início de uma viagem para o Egito. E menina, me deu um negócio que eu falei, algo de errado não tá certo, algo de errado não tá certo, algo de errado não tá certo. Porque era uma viagem quase que, não era uma viagem patrocinada, mas era uma viagem assim muito abaixo do preço, porque eu ia com uma agência de um amigo, enfim. E aí quando eu falei, aí o Felipe falou assim para mim, Mariana, você está desse jeito porque você não está seguindo o plano V. Ele falou para mim. Ele que também, igual ao seu excelentíssimo marido, também não participava de nada, mas
Aí, essa altura, ele já participava. Então, ele também passou por esse processo. E ele falou, você tá assim porque você tá indo numa viagem que você não sabe... Foi assim, foi um convite. Eu falei, vamos. Mandei lá o que tinha, uma parcela que tinha que pagar. E aquela empolgação, e meus amigos vão, e não sei o quê. E aí, ele falou assim, você não tá seguindo o plano V. E no plano V, o que você fala? Documentação, roteiro. Você não sai pagando coisas assim. E eu falei assim, menino, não é? Tô provando o meu próprio veneno. Aí fui puxar pra ver o roteiro. A hora que eu puxei pra ver o roteiro, sabe aquele roteiro assim que você não respira? Que é tum, 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 e entra no cruzeiro, e vê a pirâmide, e faz a dança lá do El Chan no Egito, e faz mais não sei o quê, e vai pro faraó, e o papiro. E aí, cada saída do cruzeiro, você paga um valor a mais. Porque, e lá, aí eu descobri, porque eu não tinha feito a pesquisa de um nada, eu não sabia o preço das coisas. Eu descobri que o Egito é todo dolarizado, né? Eles cobram tudo em dólar. Então, você vai ver a pirâmide é $50. Você vai lá no Horus do não sei o que, é $50. Então, tudo é $50. Então, aquele barato que eu ia pagar, porque eu ia assim assado, ia sair, tipo, 2, 3 vezes mais. Eu falei, realmente, não vai rolar. Porque eu falei, cara, eu já tava com planos de ir pra Ásia. Falei, eu tinha um sonho, assim, sonho de Egito. Não muito, não tava ali na minha lista de prioridades. Então, assim, eu tava fazendo tudo contra o que eu mesmo ensino. Olha só que coisa louca. Mas aí, é bom, às vezes, você ter um companheiro que também entende do Paranauê, porque às vezes você vai fugir da realidade e ele te traz. Então, por isso que eu gosto dessa coisa de, se você tá viajando com alguém, puxa essa pessoa para fazer o plano V com você, põe sentadinho ali, envolve ela no roteiro, envolve ela em tudo, porque às vezes a gente fica tão deslumbrada com as possibilidades que a gente vai indo para um lado que às vezes nem era um sonho nosso que a gente queria realizar. E aí, E tem uma coisa que chama muito a gente, Mari, que sabe o que é? A facilidade. O exatamente. fato de que, eu não vou precisar me Isso. esquentar com isso. Eu já vou encontrar o roteiro pronto. Isso. Aí, quando você chega, eu mesmo sou uma pessoa resistente a fazer viagem de grupo. Eu sou um pouco resistente para isso. Porque eu normalmente não me adapto. Sempre, por mais que seja o meu roteiro dos sonhos, as pessoas não vão estar na mesma vibe do que eu. Sempre tem um que aproveita mais, tem um que aproveita menos, e acaba mudando meio que a rota. Não é algo que me agrada muito. Tem que esperar porque as pessoas não chegam na hora. Aí você tem que ter E você acaba perdendo o controle. E a gente tem que ter uma super bateria social que a gente não tem. Você é leonina também, não é, Elaine? Sou. Então, ela tem uma bateriazinha ali para dar o showzinho dela, depois ela precisa deitar em posição fetal 5 horas para poder recarregar. E no grupo não tem isso, né? Então, esse é um das questões também dos pacotes de viagem e das coisas prontas e da facilidade, que é o contraponto de parecer fácil, mas será que é exatamente o que você precisa? Será que exatamente é o seu perfil de viagem? E nessa coisa de planejar por conta própria, é simplesmente você olhar e falar: isso eu quero, isso eu não quero, isso aqui eu até gostaria, mas dessa vez deixa passar, porque eu prefiro fazer outra coisa, né? Então, acabei também não indo para o Egito por causa disso. Então, uma outra coincidência que a gente compartilha. Então, eu voltei atrás em nome, porque eu também calculei, falei, cara, o que eu vou gastar no Egito em 7 dias, eu fico um mês na Ásia, sem exagero nenhum, porque da Ásia eu já tinha feito o orçamento. Da Ásia eu tinha seguido o meu próprio método, não tinha inventado moda. Então, lá acabou dando certo. E na época que eu tava para ir para a primeira vez lá para a Europa, eu lembro que eu fiz esses 2 países, 4 cidades, em 7 dias. Mas com um roteiro bem suave, escolhendo o que eu ia fazer e o que eu não ia fazer. Eu lembro que na mesma época eu cheguei a pesquisar para ir para o Chile com a agência de viagem. Eles me passaram o orçamento dos passeios e eu gastei em 7 dias na Europa, com passagem, com hospedagem, com tudo. A mesma coisa que ia custar só o pacote da viagem para o Chile. Sem passagem, sem alguns transportes, alguns passeios. Eu fui para a Europa
eu fiquei 7 dias na Europa com tudo. Foi o mesmo preço que eu pagaria só no passeio do Chile. Mas isso porque você sabe, você tinha as estratégias, né? Para reservar tudo, você Uhum. usou bem o tempo, mas é incrível. E quando as pessoas pensam também muito assim, isso eu recebo muito, a pessoa fala assim, ah, mas a moeda é desvalorizada. Ah, o real é desvalorizado. Então eu não vou conseguir ir para a Europa porque o real é desvalorizado. Ou não vou conseguir ir para os Estados Unidos porque o dólar tá a tanto. E você viu que não é bem assim, né? Porque o Brasil também tem um custo alto. Uhum. Muito. E as pessoas se perdem, esquecem de olhar isso, que não é simplesmente a moeda, né? Não é porque no Brasil R$ 1 tá, sei lá, 200 pesos argentinos, que chega lá as coisas vão custar 200 pesos argentinos. Você chega lá e quando você converte, as coisas custam R$ 1.000, R$ 50, R$ 100, só que em peso argentino. É. E tem uma grande vantagem que eu acho da Europa em geral, já que você fez nessas primeiras viagens todas para lá, acho que você gostou da Europa. Muito. Eu acho que Será? será que gostou? Eu acho que diferente do Brasil e posso dizer, não posso falar assim da América Latina porque eu não sou a melhor pessoa. América Latina, para não dizer que eu não conheço nada, conheço a Argentina, que foi a minha primeira viagem internacional traumatizante, e Paraguai, que atravessei ali a Ponte da Amizade a pé para comprar muamba, voltei apavorado porque aqui não tem nada a ver comigo e não comprei nada, um óculos, sei lá, e foi isso. Essas foram as duas viagens na América Latina. Mas eu tive uma experiência na República Dominicana, né, no Caribe. Diferentemente daqui, lá na Europa, você consegue, pelo menos a parte da locomoção, você consegue fazer quase tudo com transporte público. É confortável, é barato, é rápido, é eficiente, é pontual, na maioria das vezes. E isso faz com que você não dependa tanto de comprar passeios sempre né, e agências sempre. E eu acho que aqui, no Brasil, certeza que já não é assim, né? No Brasil, quase que tudo você tem que pagar ali passeio. Porque você realmente não consegue. Ou você aluga um carro, ou você sempre vai precisar de um Avan, de um transfer, de uma agência, para poder ali, pelo menos essa parte do transporte. E no Caribe eu senti a mesma coisa. Tudo você tem que pagar ali, porque realmente não tem como chegar nos lugares. Então a Europa ainda tem essa facilidade para a primeira viagem internacional, porque se você vê que você consegue chegar numa República Tcheca, numa Praga, você consegue pegar o bonde lá todo escrito em tcheco e você não se perde naquele negócio, você fala, cara, tô pronta. Tô pronta para qualquer coisa, né? Não sei se você sentiu Uhum. lá. Tipo assim, Eu empoderar não tenho medo de ir para país nenhum mais, depois da República Tcheca. Porque que idioma diferente, viu? é muito, é muito. E a questão também de novos ares, né? Novos ares e uma cultura completamente diferente da nossa. Eu também realmente amei. E perde também o medo de uma moeda completamente estranha, porque também você tem que lidar ali com uma conversão, que não é uma conversão óbvia, que geralmente lá eles não vão ter essa relação do real com... Qual é a moeda mesmo, É a gente? coroa tcheca. Coroa tcheca. Coroa tcheca. A relação com a coroa tcheca vai ter a relação sempre ao euro, né? A cotação com relação ao euro, aí você tem que pensar para o euro, depois você pensa para o real e vai trocando. Mas, de qualquer forma, o que eu quero te perguntar é com relação a esse orçamento. Como é que você se planejou financeiramente? Com o que você trabalha, Lani? Que mal lhe perguntes. Eu Já trabalho que em eu sou indústria, indústria, nessa técnica de laboratório. técnica de laboratório. Então, e você, como é que é a sua rotina anual? Você fez essa viagem em alta temporada, em baixa temporada? Foi nas suas férias? Foi feriadão? Como é que você arrumou aí sua agenda para isso? Eu faço sempre essas viagens assim maiores nas minhas Uhum, férias, sempre nas férias. Eu procuro evitar a alta temporada, uhum, porque eu mesmo não gosto muito de viajar em alta temporada, porque é o período onde a maior parte das pessoas estão de férias, principalmente quem tem filho, tem um período limitado, aquele período de o verão de lá, né? Julho, agosto.
eu evito um pouco, porque também fica mais caro, fica mais cheio. Como eu gosto de aproveitar mais, eu prefiro ir num momento que as pessoas lá estejam Aham. trabalhando. E como eu não tenho experiência com muito frio, eu Uhum. também sempre prefiro ir mais assim, primavera. Por isso que na primeira vez eu fui em maio, que é Amo. primavera, né? Clima excelente. Excelente. E agora na segunda vez eu fui no outono, que foi Uhum. em setembro. O clima também estava muito bom. Boa. E aí, então, você já se planejou para sempre viajar em maio. E como é que Sim. foi o seu planejamento financeiro para isso? Então, a base do meu planejamento financeiro foi, primeiro, entender a dinâmica do país, né? Entender como é que eu iria me deslocar, como é que é o custo de vida lá, quais os passeios que eu ia querer fazer, o que é que tinha que me interessava, e começar a estudar. O que eu quero visitar é gratuito? Não é? Entrar nos sites, buscar sempre muita informação. E aí, em cima da informação que eu coleto, eu vou montando através da planilha, qual vai ser a perspectiva de custo, o que é que eu vou precisar ter de verba para poder conseguir fazer a minha viagem tranquila. Aí, nesse aspecto, sua planilha me ajuda sempre, ajuda demais. E ó, eu vou fazer uma confissão aqui. Quem criou aquela planilha foi o boy. Olha só, pasmem, pasmem. O cara que também não. O boy arrasa sempre. Foi ele que criou aquela planilha, porque eu falei, Felipe, tem que ser uma coisa que eu consiga usar. Eu que sou de humanas e de letras, né? Não sou de números. Então, eu falei, tem que ser uma coisa que uma pessoa como eu consiga usar. E aí ele fez assim, muito simples, direto ao ponto, porque uma das coisas também que as pessoas acham quando pensam em planejamento de viagem é que você tem que virar uma contabilidade. Você tem que fazer, você tem que ter 1000 planilhas com 1000 coisas, com 1000 números, com o valor em euro, o valor em coroteca, o valor em real e fórmulas matemáticas e, meu Deus, e projeções. E, na verdade, o simples funciona, né? E o simples faz o que é para a viagem ser, que é lazer, continua sendo lazer. O que a gente faz é adiantar esse planejamento para não ter que pensar nisso lá. E lá você só curte, né? Você já está com tudo agilizado. Agora eu fico imaginando uma pessoa que não fez isso, como que ela fica na viagem? Ou ela entrega para Deus, né? Essa coisa do planejamento financeiro. Vamos lá e depois parcelando eu vou até a Lua e volto endividado provavelmente. Ou fica, que eu acho que é uma coisa que tira o brilho da viagem, que é ficar fazendo conta do que pode e o que não pode quando tá lá. Que eu também acho, isso dói o coração, porque eu já fiz muito isso. Quando eu comecei a viajar, que eu fui depois da tenebrosa Argentina, e eu comecei a fazer as viagens que a passagem está barata, vamos. Que aí eu entrei nessa segunda fase tenebrosa, que foi só da passagem barata, e aí eu falava, cara, eu falava, vamos, quando eu chegava lá, eu tinha que ficar contando dinheiro. Ainda mais euro, tudo na mão ali, né? Não tem negócio de ficar passando cartão. E eu ficava sempre, olhava assim, às vezes um menu do restaurante e falava, ih, cara, esse aqui, se eu for nesse aqui, depois eu não sei se dura o dinheiro todo para viagem. Então também é uma coisa muito ruim, né? Você viajar com esse Limitação. desesperozinho. E se você tá com uma pessoa pão dura, pior ainda. Porque aí que ela não vai querer fazer nada mesmo, né? Vai querer só fazer coisa de graça. Então é bem, bem importante essa coisa do planejamento financeiro. E aí, Para mim, o que funcionou muito foi, além da pesquisa, entender a dinâmica de trabalhar com o euro. uhum, Porque tem pessoas que ficam mais à vontade em usar a planilha no real. Você até ensina isso, uhum, né? Você deve usar mais a planilha na moeda que você ganha. é. Para mim, funciona melhor eu pensar na ideia E do olha, euro. Eu trabalhar com o euro. Porque aí eu já tenho noção de, em euro, o que é um almoço caro, o que é um almoço barato, e vou trabalhando em cima disso. Porque à medida que eu vou estabelecendo o meu budget, eu já tenho noção. Não, com isso aqui eu vou gastar X euros por dia, em média. E aí, quando eu chego nos locais, eu não preciso ficar checando nada, porque eu já tenho noção de quanto eu posso gastar em cada refeição, de quanto é o passeio. Eu já saio daqui sabendo quanto é o passeio. Normalmente, eu já saio com o passeio pago. olha, Então,
chega lá é só me divertir. Não preciso ficar contando moeda. Inclusive, nas duas viagens que eu fiz, eu voltei com dinheiro nas duas. Olha, e já para a próxima, né? E Uhum. quanto Eu você voltei com dinheiro calcula, nas duas. e quanto você calcula assim que economizou por ter feito o plano V nessas viagens? Você consegue ter uma estimativa? Ou de porcentagem, ou de valores? Pergunta para Olha, eu não consigo ter uma estimativa assim, mas pensando em como eu pensava, em como eu organizava a minha viagem antes, acho que eu economizei uns 2 terços. Talvez eu tivesse gasto o triplo. Porque eu não ia parar para avaliar, por exemplo, eu vou ficar hospedada num hotel que tem um custo-benefício bom e fica numa localização estratégica que vai me auxiliar em estar perto de restaurantes bacana, com alimentação boa, diversidade, preços bons, que fique perto de transporte público. Talvez eu não fosse pensar assim. Talvez, muito provavelmente, eu ia fazer o quê? Não, como eu estou indo para a Europa, eu tenho que pegar a hospedagem mais barata, aí eu ia ficar muito longe, eu ia gastar muito com deslocamento, talvez eu gastasse muito com alimentação, ia ficar um negócio muito descontrolado. Então, acho que aí, pelo menos, eu consegui reduzir pela metade. Oi, eu tô ouvindo você falar, sabe o que eu tô pensando? Que eu posso aposentar e eu acho que eu vou te colocar no meu lugar. Porque eu vou. Olha, você é o orgulho da professora. Olha, a hora que eu quiser aposentar, eu vou falar: Filípolis, ligue para a Elaine. Porque estou pronta para curtir a aposentadoria. Porque, olha, realmente, você. É aquela coisa de você também se abrir para uma coisa nova. Porque com esse negócio de viagem, como a gente encara a viagem como lazer, a gente acha que a gente não precisa se preparar, não é? É um hobby. Uhum. Tipo, vou, sei lá, vou um lazer, vou jogar queimada. Não vou me preparar para jogar queimada. Eu vou lá, entro, jogo, tal, se divertiu, Meto beleza, louco. acabou. E a gente, a nossa cultura, eu não sei se isso é uma cultura mundial, mas pelo menos a brasileira, é de realmente pensar em lazer como deixa a vida me levar. E a viagem é lazer, então deixa a vida me levar. Que é o momento assim, não quero pensar em nada, não quero pensar em dinheiro, não quero pensar em. Então, mas a ideia aqui que realmente você internalizou cara, se eu pensar nisso antes, eu tirar alguns minutos por dia, porque você não precisa ficar debruçada 3, 4, 5 horas na frente do computador, você consegue fazer isso, né? Você consegue, chegando lá, aí sim, deixa a vida me levar porque já está tudo dominado. Uhum. E isso é muito legal de ver, porque você não foi só assim, entrei num curso, vamos ver o que tem aqui, vamos pescar aqui uma coisa ou outra, vamos ver o que dá, vamos ver aqui, cadê o desconto, né? Que às vezes muita aflição é essa. Vou entrar, cadê a passagem barata aqui nesse curso? E não é isso, é você internalizar um novo jeito de pensar e entender que a economia vai vir como uma consequência natural disso. Não vai ser assim, clique em um botão e economize 50%. Não é por aí. É o seu novo jeito de pensar. É como você quiser que seus exames de sangue saiam com níveis bons, você vai ter que internalizar um novo estilo de vida. Você não simplesmente vai passar um dia inteiro tomando água. E aí vai achar que vai, né? Então, isso que é muito legal ver em você. E é por isso que eu tenho certeza absoluta que você não vai mais parar em casa. Tá difícil, viu? Olha, quem Tá tem difícil. espaço na sua agenda foi até 2021, tá? A partir de agora não tem mais, já tá tudo. E para onde você vai agora? Você falou que você já tá aí. Tô com umas coisas engatilhadas. Agora em fevereiro eu vou viajar por aqui mesmo, porque tem muita gente que acha que o curso, o plano V, ou a planilha que você disponibiliza gratuita, é só para quem quer viajar para fora, fazer viagens grandes, mas eu aplico para qualquer coisa. Aí, agora no carnaval, eu vou aqui para Chapada Diamantina, aqui na Bahia mesmo, e uso os conhecimentos do plano V também, porque não é porque é perto de casa que eu vou meter o louco, Olha só não. que legal. E aí, carnaval eu vou aqui para perto. Em maio eu devo fazer uma viagem, ainda estou meio na dúvida,
não sei se eu vou para Alagoas ou se eu vou para Minas Gerais, um oposto do outro. Estou decidindo ainda. E no segundo semestre, muito provavelmente, eu deva fazer América do Sul. Tá tudo muito, muito encaminhado para ser Argentina, mas o Chile anda conversando comigo também. Aí eu tô botando tudo na planilha, estudando, aplicando o que eu aprendi no plano V para ver quem é que vai sair. O eleito da vez. Agora o problema não é, vou viajar ou não vou viajar. O problema é para onde? Agora os destinos que serão escolhidos, não é se vai ou se não vai, né? Isso é muito legal. Fala. Você estava falando uma coisa e eu estava pensando aqui. Não existe sensação melhor para quem gosta de viajar e tem essa vida muito corrida de trabalho. Eu trabalho administrativo, então é de segunda a sexta, de manhã até de tarde. Não existe sensação melhor do que você sair de férias, você aplicar energia, aplicar investimento, né, dinheiro naquela viagem. E quando você voltar, você não tem problema. Você não teve problema durante a viagem, você não tem uma bola de dívida para pagar de 15 vezes. Você já pode planejar a próxima, porque você está organizado financeiramente, você está organizado, você não se estressou, você não teve experiências ruins. E mesmo se você teve, você soube como lidar com isso. Eu acho que não tem sentimento melhor, pelo menos para mim, do que voltar e saber que eu não tenho um problema. Eu pude aproveitar 100% do meu tempo. E não é como se a viagem fosse uma bolha, que você vai, entrou na bolha, viveu e voltou para a vida real. Aí você dá até uma deprimida, né? A pessoa dá uma deprimida, volta para a vida real. Aí vem as contas, para deprimir mais ainda, né? Aquela depressão pós-viagem. É você meio que entender que a viagem é uma parte... Eu tô vivendo uma vida legal, minha vida tá legal, e a viagem vai ser a parte, assim, super legal, e depois eu vou voltar para minha vida legal, e vai ser tão legal porque eu vou continuar planejando mais momentos legais, porque no fim das contas, a gente tem um planeta enorme, um planeta lindo. A gente, né, tem oportunidade de conhecer esse planeta, de usar o nosso tempo para criar memórias com as pessoas que a gente ama, com o seu esposo, né? Quem viaja com filhos ou com família, ou quem viaja com amigos. Gente, são essas, no fim das contas, é isso. É o que a gente faz com o nosso tempo, não é? E a gente tentar passar por esse planeta sem surtar, sem perder o réu primário e aproveitando da melhor maneira possível. Então é muito legal ver que isso impacta também na nossa vida, no dia a dia. Não vira mais aquela frustração do tipo, ai meu Deus, eu quero viajar, mas não vai dar. Mais a passagem, mais isso, mais a moeda, mais o câmbio, mais fulano não me ajuda. Então, assim, dá um acalento, né, no coração para você, de fato, falar, cara, eu tô segura, eu dou conta, eu vou fazer os meus rolês e vai dar tudo certo e eu não vou passar por essa existência frustrada porque eu não viajei. Vou viajar sim para onde eu quiser, dentro das possibilidades e vamos que vamos. E me fala, momento assim, teve algum momento nessas viagens que te marcou? Você contou a história lá da estátua, que eu acho lindíssima essa história. Teve mais algum momento assim que te marcou por N motivos, positivamente ou negativamente, ou que você olhou para o céu e começou a chorar? Teve isso em alguma dessas viagens? Sim, teve algumas. Na primeira viagem, quando eu cheguei, quando eu estava em Lisboa, que eu cheguei ali no Padrão de Descobrimento, na Torre de Belém, até o momento a ficha não tinha caído. E aí quando eu cheguei lá, eu disse, velho, a ficha caiu e eu, nossa, eu tô aqui. Eu sonhei desde pequena estar aqui, eu tô aqui e é possível, sabe? Isso mexeu muito comigo. Quando eu estava na Espanha, eu visitei a cidade de Toledo. Toledo é linda. E teve uma hora que ficou eu e meu marido, a gente parado, assim, sentado, esperando o horário do trem, olhando a pista, vendo os carros passar, vendo a vida acontecer. E imaginando assim, né? Poxa, o mundo é tão grande, tem tanta coisa para eu conhecer e eu tô aqui e eu nunca imaginei que eu estaria aqui.
nessa viagem agora, quando o avião estava pousando no aeroporto de Praga, eu quase chorei, porque para mim foi um marco, tipo, eu tô no leste europeu, eu tô muito longe de casa, sabe? Eu tô quase do outro lado do mundo. O que que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho O que 6 que eu tô... anos. Eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei que eu ia tão longe, sabe? Tipo, agora quando eu penso assim, ah, vou, acho que eu vou fazer uma viagem para a China. Não é mais algo que na minha cabeça, nossa, a China é tão longe, não Uhum. sei o quê. É mais assim, poxa, eu tenho que pensar na estratégia boa, porque eu tenho que pensar onde eu vou descer, Uhum. porque são várias horas de voo e eu posso otimizar isso. Em vez de fazer 40 horas direto, eu posso descer ali, eu posso descer aqui, eu vou aproveitar isso, eu vou aproveitar aquilo. Se tornou algo É possível. muito. O que era impossível na mente, o que eu enxergava como tá muito longe de mim, agora para mim é só eu me organizar. Tem até uns amigos que às vezes falam: ah, você é rica, você agora é a viajante. Eu disse: gente, todo mundo pode, só se organizar. Agora, isso requer um pouco de É, dedicação, você tem que estudar. é. Não é uma coisa que vai cair no colo, tem Não. que estudar. Aí realmente, cair no colo é só. Eu acho que, ainda que você contrate uma agência ou contrate alguém para fazer o seu roteiro, vai ter alguma limitação ali, porque a pessoa ainda não é responsável pelo seu orçamento, né? Ela vai fazer também o roteiro com as informações que você der para ela. Mas se você também passar a informação errada, ou se você mudar de ideia, depois já está pronto também. Então, essa coisa de você falar, cara, é só me organizar e eu me organizar, não é? É só eu contratar alguém. Isso também eu acho que dá pra gente um senso de tipo, cara, eu sou foda. Olha só, não é? Porque a gente se coloca muito para baixo. E quando a gente tem Uhum. a síndrome, como é que fala? Do Do impostor. impostor. Impostor da impostora. E até eu, mesmo tendo viajado bastante, assim, na Europa e tal, quando eu fui para a Ásia, eu dei uma travada, porque eu falei assim, nossa, mas tipo assim, Europa ali já tá dominado. Falei, aqui é o quintal de casa. Que já sei como é que funciona. Ásia me deu uma assustada também, que eu falei, cara, lá eu não sei como é que é. E lá os países não são conectados por trem, lá é tudo, meu filho. Quer conhecer, voa, vai voar. Vai ter que bater asa para ir de um para o outro, porque e as distâncias são muito maiores também. Você vê, quando a gente decidiu ir para o Japão, foi uma coisa assim, a gente estava na Indonésia, mudou lá o visto para o Japão, que antes tinha que ter, era um visto que você tinha que pedir antes. Aí mudou no dia 30 de setembro. Agora brasileiros não precisam mais de visto. Aí eu falei assim com o boy: olha a minha inocência, como que a gente anda e a gente não sabe de nada. Falei assim, boy, você sempre sonhou em ir para o Japão, mudou o visto. Já que nós estamos aqui, já estamos aqui na Ásia, vamos aproveitar para ir? Aproveitar. Fui lá, comprei a passagem, não sei o que. Olha a minha inocência. Você vê, gente. Comprei a passagem, tudo direitinho, segui todo o procedimento, fomos, sabia exatamente quanto ia custar, porque foi de última hora. Então, realmente não tinha margens para erro, nem para mais, nem para menos, porque senão a Ásia ia ficar desfalcada. Então, fiz lá, entrei no avião, Elaine. Olha só, gente, que garota inocente. Entrei no avião e deixa o avião andar, e deixa o avião andar. E eu sabia que tinha uma conexão no Vietnã. Deixa o avião andar. Eu falei, mano, mas esse lugar não chega. Ilane, foi quando eu cheguei no Vietnã, eu falei, não, agora tem um outro voo, vai ser um voo rápido. Não. O total da viagem que eu falei, a gente já tá aqui na Ásia, foi 10 horas. Não é a gente já tá aqui na Ásia. É muito longe. Da Indonésia para o Japão, eu troquei Uhum. sério. E olha a minha inocência de não pensar isso. Mas, por outro lado, eu falei, foi 10 horas para chegar aqui, beleza. Mas aí eu comecei a pensar, falei, cara, se eu estivesse do Brasil, seria 24 horas. E aí você começa a pensar, você entra numa pira que você fala assim, eu tô a 24 horas de qualquer lugar do mundo. No máximo 24 horas. É muito Uhum. doido isso. E aí eu não sei se o mundo fica maior ou fica menor também. O que você Acho acha? que fica menorzinho, viu? Fica Fica menorzinho. menor, cara. Mas aí também você pode entrar numa pira do tipo, cara, então dá pra eu conhecer tudo, vambora, né? Às vezes eu tenho
que lidar um pouco com isso. Inclusive, levo até para terapia. Preciso controlar, porque dá aquele atazanamento de não... eu já tô aqui, bora fazer não sei o quê, bora fazer não sei o quê. Calma, uma coisa de cada vez. Senão, não aproveita. Exato, exato. De não também inflar muito o roteiro para você depois não ter nem tempo de respirar e fazer o que você falou muito bem. Sentar, tô esperando o trem, tô apreciando, tô vendo como é que o povo é, como é que são os tchecos, passa um velhinho tcheco, aí você observa, você fala, cara, o que será que esse senhor passou na vida dele? Será que ele tem filhos? Será que, né? Observar o estilo de vida, que é uma coisa que a gente gosta muito, né, Elaine? Então, é muito legal também ter esse tempo, não só para você sair carimbando ponto turístico e foto, 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 e não ter o tempo de apreciar. Então, assim, eu fico super feliz de ver que você está realizada. A gente tem um carinho enorme por você desde sempre. Eu lembro de você participando do evento ao vivo. Inclusive, quem quiser participar, queridos, só digitar aqui ó, no Instagram, evento. A gente vai ter um evento com 3 aulas, dia 29, 31 de janeiro e 2 de fevereiro. E a Ilane participou de um desses eventos ao vivo e ela participou muito. Não foi assim, vou assistir lá para ver qual... Não, ela participou, fazia os exercícios, perguntava. E aí, quando a gente abriu as inscrições do Plano V, ela estava lá. E aqui, ó, 2 anos depois, minha filha não parou mais de viajar. Queria te agradecer, Ilane, muito por esse momento, por conversar comigo, com a gente. Já era uma vontade minha de longo tempo ter esse registro dos alunos que viajam aí o mundo. Se você é aluno e quer participar do Viajante Cast também, fala com a gente, que a gente vai adorar contar a sua história. E eu tenho certeza que muitas mulheres também estão te vendo aqui e estão criando coragem, porque independente de você ter ido com o seu marido ou não, quem fez foi você, né? Então, tem que levar. E quando eu fui, a viagem que eu fiz dentro do Brasil, eu fiz sozinha. Então, eu não estava com ele, não. Eu viajei sozinha. E foi super tranquilo. Super tranquilo. Eu vou até comentar aqui, Mari, tem uma menina que está perguntando aqui. O curso fala sobre segurança, sou muito medrosa. Ela fala sobre segurança. Eu também sou muito medrosa. Mas quando você entende para onde você está indo, com o que é que você vai lidar, e você está com o seu roteiro pronto, você está com o seu orçamento pronto, você consegue entender a dinâmica do local. E, a gente vive no Brasil. O Brasil não é o país mais seguro do mundo. A gente sabe como lidar aqui. A gente sabe que a gente precisa tomar cuidado com nossos pertences. Não é todo lugar que a gente vai entrar, não é todo horário que a gente vai circular. Eu acho que o importante é a gente chegar no local, perceber o local, e daí sim você vai entendendo como é que é a dinâmica ali, como é que os locais se comportam, tentar se comunicar com as pessoas. Aí você consegue aproveitar muito, muito do local. Mas eu acho que o curso em si, aprender tudo, foi a base da minha segurança. Hoje eu não tenho medo de viajar para lugar nenhum. Eu sei como me comportar, eu sei como respeitar a cultura do local, eu sei como... teve até uma pessoa que falou aqui, minimizar os riscos. Exato. Porque a maioria dos medos moram na nossa cabeça e só. Não são nem parte da realidade, não é? Então, o meu desejo é que esses medos não impeçam ninguém de viajar. Então, por isso que a gente também faz esse trabalho. Porque eu também fui uma menina muito medrosa e na época que eu comecei, eu não tinha ninguém falando sobre isso. Não tinha ninguém ensinando planejamento de viagem. Ninguém. Não tinha simplesmente informação. Né? Nem mesmo a facilidade. Tinha os blogs já, mas não tinha essa coisa do Instagram de você estar tão próximo do blogueiro, por exemplo. Eram os blogs escritos. Então, você tinha que comentar lá num blog, dar a sorte do blogueiro te responder uma semana depois. E você perguntava, às vezes eram respostas meio vagas. Então, nada que te ensinasse de fato a se preparar para vencer esses medos. Então, o nosso desejo também é que esses medos não impeçam ninguém, se depender da gente, não vão impedir e todo mundo vai para onde quiser ir, sem esses monstros aí puxando para trás. Ilane, com certeza. Você quer falar mais alguma coisa? Fale tudo. O microfone é seu, o microfone imaginário que a gente tem.
Eu queria agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho aqui, porque eu acho importante que os viajantes, as pessoas venham falar suas experiências, porque é bacana ouvir você falar, é bacana ver você viajar, mas essa oportunidade da gente ouvir outras pessoas que foram, que fizeram, pessoas que a gente se identifica por N motivos, eu acho muito importante, sabe? Eu acho que agrega demais as pessoas trazerem suas experiências, até para desmistificar na cabeça das pessoas como é essa rotina da viagem, sabe? Eu acho muito importante, eu agradeço muito a oportunidade e tô aqui. Precisar, sempre estar trazendo informação, eu venho, estou à disposição, só a gente acertar, eu venho falar um Então, pouco mais sobre as minhas andanças por isso. aí. E se prepara quando eu aposentar é você mesmo, tá? Já Quando tá mais do que pronto. você se aposentar, eu quero estar aposentada junto, viajando. E a gente vai fazer o quê? Talvez um cruzeiro ali no Caribe, né, Elaine? Bom, viu? Vamos Coisa boa. Mas combinar. é isso. Eu quero muito que as pessoas entendam que não existe milagre. Eu aprendi isso com você e acho importante. Não existe milagre. A gente precisa se dedicar um pouco, a gente precisa estudar, a gente precisa ter consciência do que a gente está fazendo. Tem que fazer com o pé no chão e, ao mesmo tempo, a gente não pode se limitar. A gente tem Uhum, que buscar fazer os sonhos acontecerem. É com importante. certeza. E com essa frase final mais do que inspiradora, essa fala final mais do que inspiradora, eu agradeço, Ilane, por essa participação no primeiro episódio do Viajante Cast, entrevistando alunos e alunas do Plano V, agradecendo a confiança mais uma vez e agradecendo por você compartilhar e mostrando que é possível, sim, viajar com conforto, confiança, economizar. Quanto que você falou que economizou? Você gastaria 3 vezes mais, né? Se feito Uhum. o plano V. Pensando rápido assim, eu gastei um terço do que o que eu gastaria, com certeza. Então, para você ver aí do outro lado que é possível. E para mais histórias inspiradoras como essa, continue acompanhando a gente aqui no Viajante Cast. Obrigada, Ilane. Um beijo para você e até a próxima, pessoal.